Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o concurso do Censo 2022. Se você está chegando agora e está querendo participar desse curso, que é totalmente gratuito, aqui na descrição do vídeo você vai ter um link que vai te levar lá para as nossas turmas do Google Sala de Aula. Qual é a diferença? Aqui no YouTube estão sendo postados os vídeos. Lá no Google Sala de Aula você também tem acesso aos vídeos. Só que lá você também tem acesso às nossas atividades que estão sendo propostas. E também você tem acesso aos nossos simulados. Uma coisa interessante aqui, nós estamos falando dos conteúdos e logo em seguida nós fazemos atividades e posteriormente fazemos simulados, porque isso é muito importante. Apenas assistir o vídeo, isso não resolve a sua vida. Você tem que assistir os vídeos, você tem que entrar na plataforma, você tem que fazer as atividades, corrigir o que você não acertou e fazer os simulados. Porque é somente fazendo simulados que você vai chegar num nível de competitividade alto para realizar esses concursos públicos, não só do Censo 2022. Esse conteúdo que eu estou colocando aqui é um conteúdo base, que serve também para outros concursos. Então, seja muito bem-vindo. Se você está gostando, deixa o teu like. Se não é inscrito, faça a tua inscrição. Agora, nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. Vamos lá? Olha só, o nosso módulo é sobre múltiplos e divisores. E nessa aula nós vamos falar sobre divisores de um número natural. Na aula anterior nós falamos sobre múltiplos de um número natural. E aí eu passei uma atividade e essa atividade já foi corrigida. E hoje nós estamos começando uma nova aula, um novo conteúdo, e em seguida eu vou passar uma nova atividade. Por isso que é importante que você faça acesso, entre no link e acesse o curso completo, porque lá você vai ter acesso a todas as atividades. E eu recebo essas atividades instantaneamente, porque está tudo integrado ali no Google Sala de Aula. Então, olha só, nós vamos falar sobre divisores de um número natural. E aí, essa nossa aula não vai ser muito alongada. Eu vou começar com a seguinte pergunta. Olha só, quais são os divisores naturais do número 6? Na aula anterior, para a gente diferenciar um pouco, nós falamos um pouco aqui sobre múltiplos. E aí, nós descobrimos, por exemplo, quais são os múltiplos do número 6. Vamos lá. Se eu quiser descobrir os múltiplos do 6, eu tenho que multiplicar o número 6 pelos números naturais. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E assim por diante. Não é mesmo? Então, aqui eu tenho os múltiplos do número 6. Só que agora eu quero saber quais são os divisores naturais do número 6. Então, divisores naturais significa que existem números naturais que dividem o número 6. Eu quero saber quais são esses números, sabendo que quando eu falo que um número divide o 6, significa que o resto dessa divisão é igual a 0. Então, ao invés de colocar m e o 6 aqui dentro, porque aqui eu estou achando os múltiplos de 6, eu vou colocar assim, ó, vou colocar um D e vou colocar o 6 aqui dentro, porque agora eu quero saber os divisores do número 6. Olha só, um primeiro número, vamos começar logo pelo início, né? Lógico, meio redundante, mas vamos lá, vamos começar pelo início. Pelo menor dos números que divide o 6. E aí vocês vão descobrir que esse menor número que divide o 6 também é um divisor de todos os outros números naturais. Eu estou falando do número 1. Veja que o número 1 é divisor do 6? Sim, ele é divisor do 6. Olha só, se eu pego o número 6 e divido por 1, eu consigo chegar numa resposta boa? Ou seja, com resto igual a 0? Sim. 1 vezes quanto que dá 6? É o 6. 6 menos 6, 0. Veja que o resto é igual a 0. Isso significa que a divisão é exata. Se a divisão é exata, então o número 1
é um divisor natural do número 6. Então, nós vamos perceber que o número 1 é divisor natural de todos os números naturais. Vamos lá, agora eu quero saber o próximo número natural que divide o 6. Vamos lá. Vamos pensar no 2? Porque se o 6 é um número par, o que acontece? Se o 6 é um número par, então ele é divisível por 2. Nós vamos ver isso na próxima aula, os critérios de divisão. Mas, por enquanto, vamos ver de forma intuitiva. Olha só, eu quero testar se o 2 é divisor do 6. O 2, será que é divisor do 6? Vamos dividir isso aqui. 2 vezes quanto que dá 6? É o 3. Em 2 vezes 3, 6 e o resto é 0. Veja que o resto é 0. Então, o 2 é um divisor natural do número 6. Vamos lá. Vamos para o próximo. Qual seria o próximo? Seria o número 3, né? Eu acho que o 3 ele é um divisor do número 6, porque é a metade. Então, se eu pegar o número 6 e dividir por 3, isso vai dar 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Parece simples, mas é importante que você entenda isso aqui muito bem. É importante que você entenda o simples. Se você se fechar e falar assim, não, eu já sei isso aqui, você já perdeu. Não é verdade? Porque de duas uma, ou você sabe mesmo de verdade, né? Porque a maioria não está sabendo, ou então você está deixando o teu ego superar você. Porque o nosso ego, ele fala sempre assim, não, você é bom, você sabe sempre as coisas, né? Só que não é bem assim. A gente tem que aprender a controlar o nosso ego e aceitar, mesmo que seja uma coisa simples. Isso é uma coisa que impede muitos estudantes e muitos candidatos a concurso público a não ser aprovado, a não ter uma evolução muito boa em concurso público. Por quê? Porque quando você parte da premissa ou parte do princípio que você sabe alguma coisa, então, peraí, a tua evolução não vai ser muito boa. Então, por que você está assistindo a aula? Ou por que você está estudando alguma coisa, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente é enganado pelas nossas próprias percepções. Por isso que eu estou falando para você. Entenda e aceite a regra de forma tranquila. Sem falar que esse conteúdo é muito fácil. Simplesmente, faça com seriedade. Não, para ser divisor do número 6... o resto tem que ser igual a 0. Essa é a parte importante aqui da história. Porque nós vamos ter questões das nossas atividades e questões agora da nossa banca, que é a Fundação Getúlio Vargas, que tem questões que envolvem esse conteúdo. E eu preciso que você assimile muito bem, para você chegar na hora da prova e tirar uma boa nota, ou seja, acertar o máximo de questões possíveis. Então, olha só, eu posso colocar o 3 aqui. Por quê? Porque o 3 é um divisor do 6. Vamos lá. Será que o 4 é divisor do 6? Acho que não. Você pode fazer o teste aí, mas não vai ser. Será que o 5 é divisor do 6? Também não. Então, o próximo divisor do 6 vai ser o 6. Isso aqui é outra conclusão que nós vamos tirar aqui agora. 6 vezes quanto que dá 6? É 1. 6 vezes 1, 6. E 6 menos 6, 0. Veja que eu posso colocar o número 6 aqui também. Certo? E aí, eu vou continuar isso aqui? Não, nós não vamos continuar. O maior divisor natural do 6 é o 6. Não vai ser outro número maior que 6. O maior divisor natural do 10 é o 10. Certo? Percebe? São duas regras interessantes. A primeira, o número 1 é o menor divisor natural de qualquer número natural. Qual o menor divisor do 14? É o número 1, não é verdade? Qual é o maior divisor natural do 14? É o 14. Então, o maior e o menor nós já sabemos. Nós temos que descobrir os que estão aqui no meio. Isso é muito importante. Tudo bem? Então é isso. Para a gente descobrir se um número é divisível, ou ele é divisor, na verdade, se o número é divisor de 6, eu pego o número e divido, eu pego 6 e divido por esse número. O resultado aqui, o resto tem que ser 0, ó. 0. Se não for 0, significa
que esse número não é divisor do 6. Isso vale para qualquer número. Então, aqui nós temos os divisores do 6. É o 1, é o 2, é o 3 e é o 6. Certo? Vamos lá? Próxima situação aqui para a gente entender. Qual o maior número de 2 algarismos divisível por 32? Então, eu quero saber qual é o maior número de 2 algarismos que eu não conheço. A única coisa que eu sei é que ele tem 2 algarismos. E eu quero o maior, que seja divisível por 32. Vamos lá? Então, o que eu vou fazer? Vamos pensar assim, se ele está perguntando qual é o maior número de 2 algarismos, eu sei que o maior número de 2 algarismos é o 99. Regra geral, né? O menor de 3 algarismos é o 100, o menor de 3. E o maior de 2 algarismos é o 99. Então, o que eu quero fazer aqui? Para esse número de 2 algarismos ser divisível por 32, significa que eu vou pegar esse número e vou dividir por 32 e o resto tem que ser zero. O problema é que eu não sei que número é esse. O que nós vamos fazer? Olha só, eu vou tentar... Qual é o maior de 2? Não é o 99? Eu vou pegar o 99 e vou dividir por 32. Vamos ver o que acontece? A partir do resto, nós vamos tomar uma decisão. Então, vamos lá. Eu quero dividir 99 por 32. Vamos pensar aqui juntos? 32 vezes 1 é 32. 32 vezes 2 é 64. 32 vezes 3, isso vai dar 96. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar um 3 aqui. 3 vezes 32 vai ser 96. 99 menos 96 vai dar resto 3. Então, o que está acontecendo aqui? Eu peguei o maior número de 2 algarismos, que é o 99, e eu dividi por 32. E aí, o que nós descobrimos? Que o 99 não é divisível por 32. Tudo bem, até aí tudo bem. Se fosse divisível, beleza. Então, o maior número seria o 99. Mas, veja que o resto não é igual a zero. Então, o 99 não é divisível por 32. Mas, esse nosso resto aqui quer dizer uma coisa. Quer dizer que sobrou 3. Esse 3 está atrapalhando a gente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 unidades aqui do 99. Eu vou contextualizar aqui para você entender. É como se eu tivesse assim, ó, 99 pessoas, e eu quero fazer grupos de 32 pessoas. 32 pessoas. Então, se eu tenho 99 e quero fazer grupos de 32, quantos grupos eu faço? Eu faço 3 grupos de 32. Só que tem um detalhe. Vai sobrar 3 pessoas. Não é verdade? Eu poderia trazer mais pessoas para formar mais um grupo? Poderia. Só que eu não quero, eu não posso, porque eu quero o maior número de 2 algarismos. Então eu não posso trazer mais pessoas. Se eu trouxer mais pessoas, eu vou ter que somar aqui com 99 e eu vou obter um número maior que 99, vai dar mais de 100. Vai ser um número de 3 algarismos. Eu não quero um de 3, eu quero um de 2. Só que eu quero um maior. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar as 99 pessoas originais e vou subtrair 3. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui nesse canto. Mais aqui, ó. Mais aqui no canto. Ó, eu vou pegar 99 e vou subtrair 3. 9 menos 3 é 6. E 9 menos 0 é 9. Então, eu tenho que ter 96 pessoas. Certo? Porque aqui já está na cara, ó. Se eu pego 96 e divido por 32, isso vai dar 3, exatamente. Então, o maior número de 2 algarismos que é divisível por 32 é o 96.
Tira a prova aí para mim, por favor. Eu não vou fazer, tô pedindo para você fazer, para você colocar em prática. Pega, por favor, o 96 e divide por 3. Você vai descobrir que essa divisão vai dar exata. Certo? Ela vai dar exata. Ela vai dar um resto igual a 0. Eu quero que você faça isso aqui. E poste aí nos comentários para mim. Ah, a divisão deu 0, professor. Faça isso aí para mim. Aí você pode estar pensando também. Ah, professor, eu não fiz desse jeito, não. Fiz de outra forma. Eu não peguei. De onde você tirou o 99, professor? De onde você tirou? Às vezes os alunos acham que a gente está fazendo mágica aqui. Não, não estamos fazendo mágica. Eu poderia colocar o 100? Poderia. Eu vou até trocar a cor da caneta para a gente fazer de uma outra forma. Olha só. Aqui eu escolhi o 99. Eu escolhi o maior número de 2 algarismos. Mas eu poderia ter pego o 100? Poderia. Eu poderia ter pego aqui, ó. Poderia... Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Eu poderia ter pego 100 e dividido por 32? Poderia ter feito isso aqui também. O que eu sei é que o número que eu estou procurando é menor que 100. Simples assim. Não é verdade? Por isso que eu posso pegar o 100. Agora, 32 vezes quanto que dá perto de 100? Vai ser 3, né? 3 vezes 32 vai ser 96. Não é isso que a gente achou aqui? Se eu faço essa subtração, vai sobrar 4. Sobrou 4. Lógico, eu sei que o 100 não é divisível por 32. Eu sei disso. Mas eu preciso realizar uma divisão e prestar atenção aqui no resto. Vamos lá, mais uma vez. Eu tenho 100 pessoas e quero fazer grupos de 32. 32 pessoas. Quantos grupos eu faço? 3 grupos. 3. E aí, sobraram quantas pessoas? 4. Eu tenho que tirar essas 4 pessoas do grupo principal. Então, eu pego 100 e subtraio 4. Porque essas 4 pessoas estão atrapalhando. Então, 100 menos 4 vai dar quanto? Vai dar o mesmo 96 que nós achamos aqui, ó. O mesmo que nós achamos aqui, ó. Certo? Então, o maior número de 2 algarismos divisível por 32 é o 96. Vamos lá? Vamos para a próxima? Olha só, o que eu tenho aqui na próxima questão? Qual é o menor número que devemos adicionar a 1587 para torná-lo múltiplo de 7? Então, eu tenho um número, agora eu tenho um número, é 1587. Então, pelo que eu estou vendo aqui, esse número não é múltiplo de 7. Não é verdade? Porque ele está falando que eu tenho que adicionar um número a 1587. Então, eu já estou supondo que ele não é múltiplo de 7. Então, vamos lá. Na aula passada eu falei o quê? Eu falei de múltiplos. Mas eu falei o seguinte: para que um número seja múltiplo de outro, ele tem que ser divisível pelo número. Por exemplo, eu posso colocar aqui os múltiplos do 7. Não é verdade? Vamos lá, vamos pensar aqui. Se eu quero os múltiplos do 7, então eu multiplico o 7 pelos números naturais. É a tabuada do 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21 e assim por diante. Aqui eu tenho os múltiplos. Mas olha só, um número será múltiplo de 7 quando ele é divisível por 7. Então, o 14 é múltiplo de 7 por quê? 14 é múltiplo de 7 porque ele é divisível por 7. Ou seja, o 7 divide o 14. Porque 7 vezes 2 é 14 e 14 menos 14 é 0. Não é verdade? Então, para ser múltiplo de 7, tem que ser divisível por 7. E aí, pelo que eu estou vendo, o número 1587 não é múltiplo de 7. Então, para ser múltiplo, ele tem que ser divisível por 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1587 e vou dividir por 7. E vamos ver o que acontece? Porque no final das contas eu vou ter que adicionar alguma coisa. Essa coisa de adicionar
eu tenho que olhar para o resto. Foi o que nós fizemos ali na questão anterior. Só que na questão anterior nós tivemos que subtrair. Aqui nós teremos que somar. Vamos lá, vamos fazer essa divisão. O 1 dá para dividir por 7? Não. O 15, o 15 dá para dividir por 7? Sim. 7 vezes 2 vai ser 14. 15 menos 14 sobra 1. Desce o 8. Vamos lá. Agora, 18 dá para dividir por 7? Sim, vai dar 2 novamente. 2 vezes 7 vai dar 14 e vai sobrar 4. Muito bem, só que eu tenho que descer esse 7 aqui, ó. Desce o 7. 7 vezes quanto que dá 47? Não dá. Mas 7 vezes 6 é 42. 7 menos 2, 5. E aqui vai dar 0. Veja que sobrou 5, ou seja, realmente 1587 não é divisível por 7, porque sobrou 5. E se 1587 não é divisível por 7, então 1587 não é múltiplo de 7. Porque é isso que ele está pedindo ali. Então, o que eu tenho que fazer? Você já percebeu que para ser múltiplo de 7, tem que ser divisível por 7. E ser divisível por 7 significa que o resto tem que ser igual a 0. E o resto não foi 0. Mas, o que eu estou pensando aqui? Sobrou 5. Como que eu faço para formar mais um grupo de 7? Veja que eu não consigo formar mais um grupo de 7, porque sobrou 5. Eu não consigo fazer um grupo de 7 se sobrou 5. Então, eu tenho que pegar duas pessoas lá de fora e eu tenho que trazer para dentro do grupo para formar mais um grupo de 7. O que significa isso? Que eu vou pegar as 1587 pessoas e vou trazer duas. Não é verdade? Porque que conta foi essa que eu fiz? Eu pego o resto, eu pego o divisor e subtraio do resto. Eu quero saber quanto que falta para o resto para chegar no divisor. Falta 2. Ou seja, eu tenho que trazer duas pessoas de fora para fazer mais um grupo de 7. Então, eu vou pegar o total de pessoas, 1587, e vou somar duas. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 1. Esse número aqui, ó, 1589, ele é um número divisível por 7. Ou seja, se ele é divisível por 7, ele é múltiplo do número 7. Então, essa é a nossa resposta. Vamos lá, vamos marcar aqui, ó. 1589. Ah, professor, estou em dúvida ainda nisso aqui. Eu não estou acreditando que esse número é divisível por 7. Então, mais uma vez, eu quero que você pegue o 1587 e divida ele por 7. Faça essa divisão e coloque aí no comentário. Professor, é divisível por 7. Vai lá, faz essa divisão para mim, pausa o teu vídeo e coloca lá o comentário. Ele é divisível por 7, certo? Faça isso aí e vamos provar que ele é divisível. E no caso, ele vai ser múltiplo também. Vamos lá, vamos para a próxima. Tá acabando. Muito bem. Agora eu quero falar o seguinte, bem rápido, para terminar aqui. Eu quero falar de números perfeitos. Vamos lá? Vou até marcar aqui, ó. Eu quero falar de números perfeitos. E aí eu trago um conceito aqui. Porque, olha só, é muito importante que você entenda esses conceitos. E muitas vezes, esses conceitos, eles caem na prova. Ele explica para você o que é um número perfeito. Entendeu? Ele explica para você muitas vezes. E muita gente não entende e ainda erra na prova a questão. Vamos lá, vamos ler junto aqui para você entender e nunca mais errar isso aqui. Os gregos chamavam de número perfeito o número natural que fosse igual à soma dos seus divisores próprios. Então, um número é considerado um número natural perfeito quando esse número fosse igual à soma dos seus divisores próprios. Vamos lá? Vamos tentar entender na prática como que isso funciona? Vamos lá. Vou colocar uma situação aqui. Olha só. Verifique
se os números 6 e 28 são números perfeitos. Vamos lá, vou deixar o conceito aqui em cima para a gente entender. Tá certo, então eu vou começar pelo número 6. Quais são os divisores do 6? Vamos colocar aqui, nós já fizemos isso aqui, né? Lá em cima. Quais são os divisores do 6? Nós já fizemos. O número 1 divide o 6? Divide. O número 2 divide o 6? Divide. O número 3 divide o 6? Divide. O número 6 divide o 6? Divide. Então, o maior divisor do número 6 é o próprio número 6. E o menor é o número 1. Certo? Agora ele está falando aqui, ó, que um número será considerado número perfeito se ele for igual à soma de seus divisores próprios. O que ele está querendo dizer? Para ser número perfeito, o número, no caso, o número 6, o número natural, no caso 6, tem que ser igual à soma de seus divisores próprios. Então, quais são os divisores próprios do 6? É o número 1, é o número 2 e é o número 3. Esses são os divisores próprios. Ah, por que o 6 não é considerado? Não, o 6 é o próprio 6. Então, os divisores próprios do 6 é todos os divisores menos o 6. Certo? Então, o 6 não entra nessa conta. Por isso que ele está chamando de divisores próprios do número 6. Então, nós vamos pegar os divisores do 6 próprios, que é o 1, 2 e o 3, e vamos somar. Se essa soma, ó, vou colocar aqui, ó, 6 é igual 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Essa igualdade, ela é verdadeira. Então, o número 6 é igual à soma de seus divisores próprios. É igual a 6. Então, esse número 6 é um número perfeito. Ah, e os outros? Todos são perfeitos? Não, nem todos são perfeitos. Vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Nós temos que fazer o teste com 28. Mas eu não vou fazer com 28, vou fazer com, sei lá, vamos tentar aqui com 8. Vamos tentar com o número 8? É bom que a gente treine um pouco aqui. Olha só. Eu quero pegar os divisores do número 8. Vamos lá. O menor divisor do 8 é o número 1. Depois, o número 2 divide o 8. O 3 não divide o 8. 8 por 3 não dá certo. O 4. O 4 sim, o 4 é a metade de 8. Então, o 4 é divisor de 8. O 5 não é. O 6 não é. O 7 não é. O próximo vai ser o 8. Então, quais são os divisores do número 8? 1, 2, 4 e 8. Agora, vamos ver se o número 8 é um número perfeito? Não é isso? É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Eu quero saber se o número 8 é um número perfeito, pela regra que foi colocada. Então, eu estou querendo descobrir se o número 8 é igual à soma dos seus divisores próprios. Quais são os divisores próprios do número 8? É o 1, é o 2 e é o 4. Será que isso é verdade? Ó, 8 é igual. Quanto que é 4 mais 2? 6. 6 mais 1, 7. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é falso. É falso. 8 não é igual a 7. Então, o 8 não é igual à soma dos seus divisores próprios. Então, o número 8 não é um número perfeito. Agora sim, vamos tentar agora com 28? Vamos lá. Eu quero divisores do número 28. Não se preocupe, nós vamos estudar e vamos descobrir de uma forma muito mais prática como descobrir os divisores de um número natural. Por exemplo, 28, por exemplo, que vai ter um pouco mais de divisores. Mas vamos lá, vamos fazer de uma forma um pouco mais direta aqui. Quais são os divisores do 28? Bem, eu sei que o número 1 é um divisor do 28. O número 1 é divisor de todos os números naturais. O 28 é par, então eu posso dividir ele por 2. Ótimo. 28 dá por 3? Não, não dá por 3. O 28 dá por 4? 4 vezes 7 é 28, né? Então vai dar por 4. Vai dar por 5? Não vai dar.
que ele não termina em 0 nem 5. Isso nós vamos estudar também. Ele vai dar por 6? Não. Vai dar por 7? 4 vezes 7, 28. Então ele vai dar por 7. Vai dar por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Também não. Por 11? Não. Por 12? Por 13? Por 14? Vai dar por 14. 14 é a metade de 28. Não vai dar por 15, nem por 16, nem por 17. Ele só vai dar agora por 28. Tudo bem? Chegou na metade, então depois ele só vai dar pelo 28. Não tem como ele dar aqui por 17, 18, 19, 20. Não tem como. Vamos lá. Quais são os divisores próprios? Vamos lá. Os divisores próprios do 28. É o 1, é o 2, é o 4, é o 7, é o 14. Os divisores próprios. O 28 não é divisor próprio do 28. Os divisores próprios são aqueles que vêm antes do 28. 14, 7, 4, 2 e 1. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber se o 28 é igual à soma dos seus divisores próprios. Vamos lá. Eu quero saber quanto que vai dar isso aqui. Vamos lá, ó. 28 desse lado é igual. Olha só, vamos lá. 2 mais 1, aqui vai dar 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 14, 28. Olha só que legal. A igualdade é verdadeira. Então, o número 28 realmente é igual à soma dos seus divisores próprios. Então, o número 28 também é um número perfeito. Tudo bem? Então, pessoal, está sendo disponibilizada lá no Google Sala de Aula agora, nesse momento, as atividades relacionadas a este conteúdo. Entre, não deixe de fazer, não perca a oportunidade de você aprender de verdade esse conteúdo, certo? Então, eu aguardo vocês na correção das atividades que estão sendo propostas. Um abraço, tchau!